Olá, queridos e queridas, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos para a lição 3, o despertamento renova o altar. Estamos no terceiro trimestre de 2020, texto base, Esdras 3, 2 a 5 e o capítulo 10 ao 13. Os princípios divinos para o tempo de crise. Eu sou o professor Daniel Ramos. Nessa lição veremos uma definição etimológica do termo altar. Pontuaremos o altar como uma prioridade na vida dos judeus pós-exílio. Notaremos quais foram as atitudes condizentes com o despertamento espiritual na vida dos exilados e que também devemos ter como crentes, evidentemente. E, por fim, comentaremos sobre a importância do altar na vida do cristão. Vamos para a definição do termo altar? A palavra altar vem do hebraico misbirah, substantivo masculino que significa altar ou lugar do sacrifício. É uma palavra bastante comum no Antigo Testamento e ocorre em torno de 396 vezes. A primeira ocorrência está em Gênesis 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. O altar, de acordo com as Escrituras, era o lugar construído para que nele se oferecessem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Significava a presença de Deus. Santificava as ofertas e era um lugar onde se realizava a comunhão com o Senhor e, por tais razões, o altar era respeitado. E o altar como uma prioridade para o pós-exílio. Vamos ver isso? Após o despertamento divino, o retorno à terra prometida, o remanescente judaico estava diante de um desafio, a renovação do culto e a reconstrução do templo em Jerusalém. É importante destacar que eles não começaram reconstruindo o templo ou os muros da cidade, mas reedificando o altar. E edificaram o altar do Deus de Israel. Esdras 3:2. Mais importante que construir o templo era restabelecer a verdadeira adoração a Deus e lhe oferecer sacrifício, para sobre ele oferecerem sacrifícios. Esdras 3:2. Abraão tinha marcado sua chegada naquela terra exatamente do mesmo modo, estabelecendo seu altar ao Deus que lhe fez promessas, lá em Gênesis 12, verso 7. Quanto ao despertamento espiritual na vida de um crente, o seu maior desejo e prioridade será aproximar-se do altar de Deus. Tiago 4, verso 8. O crente pode até viver sem templo, mas nunca sem altar. 1 Reis 18:30. O altar simboliza a presença e a proteção de Deus para os judeus. De acordo com Stamps, a restauração do altar foi prioridade por duas razões. Vamos ver? O povo foi motivado, pelo menos em parte, a edificar o altar por causa do perigo representado pelos povos da terra. Versículo 3. Esses israelitas sabiam que Deus os protegeria do mal, somente à medida que se chegasse a Ele com fé e obediência. Êxodo 19, verso 5. 29, 43. E B, demonstrava também o propósito primordial deles como reino sacerdotal de oferecer sacrifício ao Senhor, como fora determinado lá na lei de Moisés. Esdras 3:2, Êxodo 19, verso 6, 27, 1 e Deuteronômio 12, do 4 ao 7. Sempre que buscamos ao Senhor, alcançamos o seu favor e a misericórdia. Hebreus capítulo 4, verso 16. Terceiro tópico da nossa belíssima lição, e eu sei que você vai se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, atitudes condizentes com despertamento espiritual. O texto relata que a comunidade inteira tinha uma só mente, ou seja, havia unanimidade naquele projeto. O povo se ajuntou como um só homem. Esdras 3:1. Esse ajuntamento se deu na praça diante da porta das águas. Neemias 8:1. A unidade do povo foi de fundamental importância para que o altar e o templo e a cidade fossem reconstruídos. Esse templo, ou esse exemplo do passado, nos ensina que a atitude de propósitos torna possível a bênção de Deus e nos capacita a realizar sua obra, mesmo em tempo de crises
como vivemos pelos judeus ou como vivenciados pelos judeus pós-exílio. Quando vivemos em união, o óleo e o orvalho, símbolos do Espírito Santo, é derramado sobre nós, trazendo a bênção e a vida. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133:3. A decisão de construir primeiro o altar é uma demonstração de quanto estavam preocupados em colocar Deus em primeiro plano. Esdras 3:2. Onde se tem altar, tem adoração, e a presença de Deus é manifesta. Às vezes se faz necessária uma limpeza na nossa vida para que a presença de Deus se manifesta. Assim foi com Jacó, quando Deus o apareceu e lhe disse: levanta-te sobre Betel e habita ali, e faze ali um altar a Deus, que te apareceu quando tu fugistes da face de Esaú, teu irmão. Gênesis 3:1. Todavia, para Jacó experimentar uma renovação espiritual em sua vida, foi necessária uma mudança radical na sua casa. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Gênesis 35, verso 2. Ao edificar um altar, Jacó chama aquele lugar de El Betel, que significa Deus da casa de Deus. Gênesis 35, 7. Quando Deus é prioridade na vida do crente, não há espaço para deuses estranhos. Juízes 6, 24 a 26, 1 Reis 18, 21, Mateus 6, 24. Com o altar edificado, agora se podia oferecer sacrifícios ao Senhor. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Holocaustos de manhã e de tarde. Esdras 3:3. A palavra hebraica traduzida como holocausto é olá, e significa literalmente aquilo que vai para cima. O dicionário Vini lembra que no grego o termo advém de holokautonoma, Marcos 12:33, Hebreus 10, 6 a 8, e que denota a oferta queimada por inteiro, formado de holos, inteiro, e cautos, o lugar de cautos, objetivo verbal de kauó, que quer dizer queimar, também chamada da oferta queimada, que era inteiramente consumida no altar, com exceção da pele e as entranhas dos animais, conforme Levítico, capítulo 1, verso 16, 6, 9, 7, 8. Era o único sacrifício regularmente estabelecido para o culto do santuário e era oferecido diariamente de manhã à tarde. Isso era chamado de sacrifício tamid, ou seja, perpétuo e contínuo. Esdras 2:3. Vejamos duas verdades sobre o holocausto que se aplica à vida cristã. Primeiro, o holocausto fala da nossa entrega total a Deus. Da oferta de holocausto, o adorador deveria colocar a mão sobre um animal a ser sacrificado. Levítico 1:4. O gesto que simboliza duas coisas: identificação do ofertante com o sacrifício e a transferência de algo para o sacrifício. No caso do holocausto, o ofertante estava dizendo: assim como esse animal é entregue inteiramente a Deus no altar, também eu me entrego inteiramente ao Senhor. Devemos nos entregar por completo, entregar a nossa vida no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, verso 1. Como já vimos, o holocausto era um sacrifício contínuo, Números 28, verso 6, e deveria ser apresentado de manhã e à tarde. Os judeus construíram o altar para ser usado e assim fizeram. Esdras 3, 3 a 5. Altar sem sacrifício não tem valor. O apóstolo Paulo nos exorta a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Diariamente, o crente deve se preocupar com a manutenção do seu altar. Levítico 6, 10 ao 13. E oferecer seu sacrifício a Deus. Somente assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6, verso 13. O momento da renovação que os judeus estavam vivendo incluía o reinício da celebração das antigas festas que faziam de Israel um povo distinto. E assim aconteceu com a celebração da festa dos tabernáculos. Esdras 3:2. Essa festa era um ajuntamento anual quando os judeus habitavam em cabanas ou tendas por 7 dias para rememorar sua libertação do Egito e a peregrinação pelo deserto até a terra prometida, num tempo em que não tinha habitação permanente. Levítico 23, 36 a 44. Assim,
como a festa dos tabernáculos lembravam. Judeus e sua dependência de Deus, devemos reconhecer nossa dependência constante do Senhor Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. É a afirmação de João, capítulo 15, verso 5. Quarto tópico, a importância do altar na vida do crente. Os judeus, quando retornaram do cativeiro babilônico, entenderam que sua maior necessidade era reestabelecer a sua comunhão com Deus e, para isso, imediatamente reconstruir o altar, colocando-o nas suas bases. Retomando desta forma as ofertas de holocausto ao Senhor, esta atitude nos ensina que o altar deve ser uma prioridade em nossas vidas. Observemos algumas verdades sobre o altar na vida do crente. O altar é um lugar de oração. Vários personagens da Bíblia edificaram altares ao Senhor como propósito de invocar o nome do Senhor, como, por exemplo, Abraão, Gênesis 2, verso 8, 13, verso 4, Isaac, Gênesis 26, verso 25, e Jacó, Gênesis 35, do 1 ao 7. O altar de oração jamais deve ser negligenciado pelo crente. Quando falta oração, falta também unção, graça, temor de Deus, e o crente se torna presa fácil para o diabo. Mateus 26, verso 41, Lucas 22, 31 a 38. Sacerdote, todos os dias, deve oferecer sacrifício de holocaustos no altar. Assim também deve ser a nossa vida de oração. Lucas 18, 1, Efésios 6, 18, 1 Tessalonicenses 5, 17. O altar do holocausto era um lugar de encontro de Deus com o homem. Onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, 42. Não há privilégio maior para o salvo do que desfrutar da comunhão com Deus e ouvir a sua voz. Se houver em nós disposição para oferecer sacrifícios espirituais, 1 Pedro 2, 5, Deus virá ao nosso encontro. Nesse encontro, ouvimos a sua voz. Vos encontrarei para falar convosco ali, Êxodo 29, 42, e receberemos a sua bênção. E virei a ti e te abençoarei. Êxodo 20, verso 24. O altar é um lugar de santidade, devoção a Deus. Deus exigia dos sacerdotes santidade diante do altar. Êxodo 29, 44. Uma das orientações que Moisés recebeu de Deus sobre o altar era que ele não deveria existir degraus. Êxodo 20, 26. Essa orientação visava proteger os sacerdotes de expor sua nudez aos olhos do povo. O Senhor, quando apareceu a Gideão, exigiu dele que antes de construir um altar a Deus, deveria primeiro derrubar o altar de Baal que pertencia a seu pai. Juízes 6, 25 e 26. O altar é um lugar de santidade e devoção ao Senhor. Romanos 12, 1. Deus nunca receberá o sacrifício de um altar imundo e profano. É necessário reparar o precioso do vil. Jeremias 15, verso 19, Malaquias 1, 6 a 14, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Vamos concluir essa belíssima lição? Aprendemos aqui que todos os despertamentos genuínos que a Bíblia apresentam começam com a restauração do altar. 1 Reis 18, 16 ao 40, 2 Crônicas 29, do 3, 27 ao 28, 2 Reis 16, do 10 ao 12. Os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, Esdras 3:3, e sacrificaram holocaustos ao Senhor, mostrando assim um verdadeiro despertamento espiritual. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam ver de novo e sacrificar ao Senhor e celebrar as festas dos tabernáculos. Essa lição fala profundamente na minha vida. Eu tenho certeza que fala na sua também. Deixa aqui embaixo o seu breve testemunho com essa maravilhosa lição a respeito de toda essa exortação que o Espírito Santo, por sua maravilhosa graça, ministra sobre todos nós. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração.